Imagine que a sua blindagem não é uma proteção, mas apenas as paredes de um caixão, que por enquanto ainda consegue andar. No verão de 1943, os tanquistas soviéticos enfrentaram os Tigres, monstros de aço capazes de transformar nossos veículos em pilhas de metal retorcido a uma distância de 2 quilómetros. Era uma época de impotência técnica absoluta, quando o regulamento de combate comum se tornava uma sentença de morte para milhares de tripulações. Mas hoje, você conhecerá a história de como um homem decidiu ir contra a lógica da guerra e o bom senso. Vamos analisar um plano que os oficiais de Estado-Maior chamariam de delírio suicida, e veremos por que os pedantes ases alemães começaram, de repente, a esmagar a própria infantaria em um ataque de pânico incontrolável. O que fez um batalhão invencível fugir de um fantasma? A resposta está escondida no silêncio de um barranco abandonado. O cheiro de borracha sintética queimada se mistura com o gosto pesado e adocicado de sangue evaporado. Ele paira sobre a estepe como uma mortalha densa, entupindo as narinas e assentando como fuligem gordurosa na língua. O silêncio une nos ouvidos, aquele silêncio especial, abafado, que só acontece após um bombardeio de artilharia monstruoso, quando os tímpanos se recusam a perceber o som. Através da névoa matinal que se dissipa, silhuetas começam a surgir. Pesadelos geométricos negros contra a grama verde. Não um, não dois. 7. 7 Panzerkampfwagen 6, os invulneráveis tigres, transformados em fogueiras funerárias. Línguas de fogo lambem preguiçosamente as laterais com seus característicos ângulos retos. Dentro de um dos gigantes de aço, com um estalo seco, os projéteis do compartimento de munição começam a explodir. 88 milímetros de morte que agora devoram seus donos. A torre de várias toneladas, arrancada pela detonação interna, está jogada a 10 metros do chassi, lembrando a cabeça decepada de um dragão. O corte da blindagem no local da ruptura brilha com uma cor de cereja. O metal ainda se lembra da temperatura da explosão. É uma pintura surrealista, uma violação das leis da física, uma falha na matriz da guerra. No centro desse cemitério de alta tecnologia da Wehrmacht está uma máquina, um T-34 soviético. Ele parece patético e deslocado entre essas carcaças de 60 toneladas. A tinta nas laterais está queimada, o paralama esquerdo está amassado, a antena dança ao vento como um galho quebrado. Sobre o compartimento do motor, o ar quente tremula. O diesel trabalhou em rotação máxima. A escotilha da torre do comandante está aberta. O tanque respira, esfriando. Ouve-se o tic-tac dos coletores esfriando e o óleo pingando na blindagem incandescente. Segundo todos os manuais de tática e balística de 1943, este tanque deveria ser uma peneira fumegante. Sucata. Uma vala comum para 4 pessoas. Mas ele está de pé. O motor murmura em marcha lenta, pronto para arrancar novamente. Olhe para o horizonte. A nuvem de poeira que se afasta para o oeste conta o resto da história melhor do que qualquer relatório. O batalhão de tanques pesados invencível não está realizando uma manobra tática. Ele está fugindo. Os motoristas das máquinas alemãs sobreviventes engatam as marchas com um estalo. O pânico os faz cometer erros de novatos. Eles recuam às cegas. As lagartas largas, criadas para dominar o campo de batalha, agora trituram os ossos de sua própria infantaria. Granadeiros que não conseguiram pular da blindagem ou sair do caminho dos monstros em retirada. A disciplina, esse alicerce da máquina militar alemã, evaporou. Eles fogem de um fantasma. De um único canhão, que em 4 minutos reescreveu o regulamento das tropas blindadas. Vamos recorrer aos números frios para entender o grau de absurdo do que está acontecendo. A blindagem frontal do Tigre é de 100 milímetros de aço cementado da mais alta qualidade. O alcance efetivo para a destruição do alvo é de 2,5 km. A óptica Zeiss permite ao artilheiro acertar um projétil na fresta de um bunker a 1 km de distância. O canhão soviético de 76 mm F-34, perfuração da frente do Tigre,
0,0, mesmo atirando a queima-roupa. As chances de vitória em um confronto frontal para a tripulação soviética são inexistentes. É a matemática da morte inevitável. Em tal duelo, o predador não perde para a presa. O lobo não morre com a mordida de uma lebre. Mas a fumaça subindo das escotilhas abertas dos comandantes alemães diz o contrário. A interceptação do rádio nesses minutos registra a anatomia do horror. Nenhum comando claro. Nenhum pedido de coordenadas para apoio de artilharia. Nos fones de ouvido dos operadores de rádio, há um caos total. Através do estalido da estática, rompem-se gritos histéricos em alemão. Achtung! Fogo à esquerda! Onde ele está? Eu não o vejo. De onde estão atirando? A voz falha e vira um guincho. O comandante do veículo líder nem teve tempo de entender o que o matou. A transmissão é cortada por um som agudo e ríspido. É o microfone do laringofone derretendo junto com a garganta de quem fala. Eles morriam certos de que haviam caído em uma emboscada de uma brigada inteira de tanques ou sob o ataque de uma bateria antitanque. Jamais passaria pela cabeça deles que estavam sendo metodicamente fuzilados por uma única tripulação com mãos sujas e um plano suicida. O que se vê na Colina 78 não se encaixa nos relatórios dos oficiais de Estado-Maior. Os generais, olhando pelos binóculos do lado soviético, abaixam a ótica e esfregam os olhos. Eles não acreditam. Isso não pode acontecer, porque isso nunca poderia acontecer. 7 contra 1. Peso pesado contra peso médio. Óptica perfeita contra um visor de acrílico turvo. Mas o fato permanece. 7 fogueiras queimam na estrada, e um solitário 34 está no meio delas, como um monumento ao triunfo do cálculo insano sobre a força bruta. Não foi um milagre. Milagres não deixam orifícios de entrada precisos nos compartimentos do motor. Não foi sorte. A sorte acaba após o primeiro ricochete, e aqui cada tiro foi uma sentença de morte. Foi um trabalho de engenharia frio e cínico. Um experimento com chances nulas, realizado em condições de campo. A tripulação não rezou. Eles calcularam. Para entender como 30 toneladas de ferro obsoleto conseguiram estripar a elite da Panzerwaffe, precisamos apagar a camada de mitos e olhar para dentro. Precisamos sentir o cheiro de diesel, ver os ponteiros trêmulos dos tacômetros e entender a lógica do homem que decidiu brincar de esconde-esconde com a morte. O inimigo acreditou na morte da máquina, e isso se tornou sua sentença. Aqui, a mecânica se transforma em massacre. Verão de 1943. É o momento em que o próprio conceito de duelo de tanques perdeu o sentido. Em 1941, o T-34 era o rei do campo, invulnerável e letal. Mas a guerra de tecnologias não para. Em 1943, o pensamento de engenharia alemão gerou monstros que transformaram nossas máquinas em alvos. A Wehrmacht colocou no campo de batalha os tigres e as panteras. Não foi apenas um passo à frente, foi um abismo. Um abismo no fundo do qual queimavam as tripulações soviéticas. A situação no fronte lembrava um espancamento. O canhão alemão de 88 mm, instalado no Tigre, é uma arma antiaérea adaptada. Ele tem uma velocidade inicial do projétil monstruosa. Ele bate reto, como um laser, e perfura qualquer blindagem existente a uma distância de 2 km. 2 km. Lembre-se desse número. É a distância da impunidade absoluta. O artilheiro alemão, olhando pela óptica Zeiss de lentes tratadas, escolhe onde exatamente quer acertar. Na escotilha do motorista, no anel da torre ou no compartimento de munição. Ele toma café, alinha a mira e aperta o gatilho. Para ele, é um estande de tiro. E nós? Nosso canhão padrão de 76 mm F-34. Uma boa arma para 1941, mas inútil contra a blindagem frontal do Tigre. Os projéteis simplesmente ricocheteiam, deixando arranhões no aço cementado. Para perfurar a lateral do tanque pesado alemão, o 34 precisa chegar a uma distância de 400, no máximo 500 metros. A aritmética da morte é simples.
Entre os 2.000 metros de onde o alemão atira e os 500 metros de onde podemos responder, há 1,5 km de vazio. 1,5 km de zona morta. Essa distância precisa ser percorrida sob fogo certeiro. 9 em cada 10 tripulações queimam sem sequer fazer um disparo efetivo. A estatística de perdas da brigada naquele período são colunas secas de números, atrás de cada um dos quais estão 4 notificações de óbito. Os tanquistas vivem um combate de cada vez. Os novatos, que chegam com as companhias de marcha, muitas vezes nem têm tempo de decorar os nomes dos comandantes. O tanque tornou-se material descartável. Sua vida é medida em horas de motor, até o primeiro impacto de um projétil perfurante. A guerra se transformou em uma linha de montagem para a destruição de ferro e pessoas. Os trens trazem novos tanques das fábricas e, na volta, levam o silêncio. Vamos entrar na zona de reparo de campo. Aqui não há comissários políticos nem slogans. Cheira a solda, óleo e sangue coagulado que não conseguiram limpar dos assentos. 2 mecânicos estão parados junto à torre de um 34, que foi rebocado por um trator à noite. Na lateral, um buraco preciso com bordas rasgadas para dentro. O diâmetro é um pouco menor que um punho. Nenhuma fuligem do lado de fora. Trabalho limpo de um projétil perfurante. A energia cinética da peça de metal é tal que ela não apenas perfura a blindagem. Ela cria uma pressão excessiva lá dentro, transformando a tripulação em carne moída antes mesmo de a munição detonar. O mecânico velho, limpando as mãos com estopa, cospe no chão. Seu rosto está cinza de cansaço e fuligem. Ele diz ao jovem motorista que chegou ontem do treinamento: "Olha aqui, filho. Está vendo o buraco? Foi um tigre que fez. De 1,5 km. Nossos rapazes nem o viram. Apenas um clarão no horizonte. E pronto." A torre travou. O artilheiro foi esmagado na culatra do canhão. O jovem olha para o buraco hipnotizado. Ele entende que sua blindagem não é a proteção. São apenas as paredes de um caixão que, por enquanto, ainda consegue andar. Nesse diálogo, transparece o fatalismo. Os tanquistas sabem. Seus canhões são impotentes. Eles sabem que o aço alemão é melhor. A pólvora deles é mais potente. A comunicação funciona como um relógio. Cada saída para a posição é uma loteria, onde o prêmio é simplesmente voltar vivo, e o prêmio máximo é incendiar o inimigo, pegando-o pela lateral ou pela traseira. Mas pegar um tigre de lado, quando ele controla o setor de tiro por 2 quilômetros, é uma tarefa quase impossível. Ataque frontal é suicídio. Manobrar em campo aberto é suicídio. Ficar parado é morte. Os tanquistas discutem as características técnicas do inimigo com a raiva dos condenados. Dizem que a transmissão dele quebra. Ele é pesado. Atola na lama. Tenta encontrar consolo a alguém entre os jovens. O veterano o interrompe bruscamente. Que ele atole 3 vezes. Enquanto ele estiver parado, o canhão dele cobre o horizonte. Você vai se sentir melhor se for queimado por um tanque atolado? Não há ilusões. Há o entendimento de que se tem que lutar não com habilidade, mas com números. Para um tigre, é preciso sacrificar 3, 4, 5 das nossas máquinas. É uma contabilidade terrível. A taxa de câmbio da guerra em 1943 era extorsiva para o Exército Vermelho. A atmosfera no batalhão é pesada. As pessoas não têm medo da morte, estão cansadas da impotência. É ofensivo morrer sem ter a oportunidade de revidar. As tripulações fumam tabaco barato, olhando para o oeste, onde atrás das colinas rugem os motores alemães Maybach. O som desses motores é diferente do nosso ronco a diesel. É mais agudo, estridente, técnico. O som de um mecanismo perfeito de assassinato. A pressão psicológica é colossal. Todos sabem. Amanhã de manhã, muitos daqueles que agora descascam batatas perto do caldeirão ou escrevem cartas para casa se transformarão em fumaça preta. É precisamente nesse contexto, nesse ponto de superioridade técnica absoluta do inimigo, que nasce a necessidade de buscar outro caminho.
Quando não se pode perfurar frente a frente, quando a blindagem não salva e a distância trabalha contra você, resta apenas uma arma que não está descrita nas características táticas e técnicas: o cérebro humano. Em uma situação onde o regulamento prescreve o ataque e o bom senso grita pela fuga, é preciso uma terceira opção. Uma opção que os engenheiros alemães não calcularam ao criar suas máquinas invulneráveis. A guerra, afinal, não são apenas calibres e milímetros de blindagem. A guerra é uma batalha de erros. E se o inimigo não comete erros por conta própria, é preciso forçá-lo a fazê-lo. Nessa atmosfera de desesperança e queimada, começa a se formar um plano que qualquer oficial de Estado-Maior chamaria de delírio de um louco. Mas é justamente a loucura que às vezes se torna a única chance de sobrevivência em meio ao metal em chamas. Em meio ao caos generalizado da retirada e ao cheiro de queimado que parece ter impregnado a própria pele dos soldados, há pessoas que olham para a guerra de outra forma. Para a maioria dos tanquistas, cada batalha é uma roleta russa, onde a vida está em jogo, e o croupier joga sempre com cartas marcadas. Mas para o tenente da guarda, Grigori Burda, a guerra não é um cassino. É uma equação de engenharia complexíssima, com 1000 incógnitas que precisa ser resolvida. Se você erra nos cálculos, você morre. Se você confia na sorte, você morre. Se você é apenas corajoso, mas não conhece a resistência dos materiais, você morre mais rápido que todos. Enquanto outras tripulações, após uma batalha difícil, afogam o medo em álcool ou caem em um sono pesado e cheio de pesadelos, Burda não vai para o abrigo. Sua silhueta pode ser encontrada no lugar mais assustador do acampamento, no ponto de coleta de veículos danificados. É um cemitério de máquinas. Para cá arrastam o que restou das companhias de tanques. Metal retorcido, carcaças esfriando, dentro das quais ainda há o cheiro de carne queimada e gases de pólvora. Uma pessoa normal evita esse lugar. Burda vive aqui. Ele é mecânico até a medula, diagnosticador, patologista das tropas blindadas. Ele rasteja sobre a blindagem de um KV atingido, iluminando o caminho com uma lanterna capturada do inimigo. O feixe de luz destaca as feridas terríveis da máquina. Aqui um impacto na máscara do canhão. O projétil não perfurou, mas o impacto foi tão forte que as soldas estouraram, e a tripulação lá dentro provavelmente sofreu contusões gravíssimas. Burda passa a mão pela lasca. Ele sente a aspereza do metal. Avalia o ângulo de encontro do projétil com a blindagem. Ele não chora pelos camaradas mortos no sentido habitual da palavra. Seu luto se expressa na análise. Por que eles morreram? Onde foi o erro? Falha técnica ou falha da razão? Um jovem técnico se aproxima dele, um cadete de ontem, enviado com um reforço. O rapaz estremece a cada ruído. Olha de esguelha para os buracos escuros das escotilhas, como se de lá pudessem sair fantasmas. Burda não se vira. Ele sabe quem está atrás pelo som dos passos, inseguros, arrastados. Me passa o paquímetro, diz ele, sem tirar os olhos da inspeção do buraco na lateral do 34. O jovem vasculha a bolsa de forma afobada, estende a ferramenta. Suas mãos tremem. Camarada tenente, mas aqui a tripulação morreu, sussurra ele, olhando para as manchas escuras na culatra do canhão. Eu sei. A voz de Burda é seca, desprovida de emoções. Eu quero saber por quê. Olha aqui. Ele agarra o técnico pelo ombro bruscamente e enfia o nariz dele no buraco. Está vendo o ângulo? Entrada de quase 90 graus. Eles expuseram a lateral. Talvez estivessem manobrando? Supõe o rapaz timidamente. Não. As lagartas estão intactas. Não há marcas de derrapagem. Eles estavam parados. Parados de lado para a direção perigosa. Eles acharam que a floresta os cobriria. Mas o artilheiro alemão vê através dos arbustos. Ele esperou. Ele deixou eles saírem, se acalmarem, e bateu no lugar mais macio.
Tanques de combustível logo atrás da blindagem. Detonação dos vapores. Morte instantânea. Burda solta o rapaz e anota algo em um caderno surrado. É o seu Manual da Morte. Nele não há poemas ou endereços de parentes. Lá há esquemas, ângulos de tiro, tempo de recarga dos canhões alemães, espessura da blindagem em milímetros. Ele coleciona os erros dos outros para não cometer os seus. Ele entende. Heroísmo é, frequentemente, apenas um nome bonito para um erro tático. Se você teve que realizar uma façanha, cobrindo a seteira com o peito, significa que alguém antes planejou mal a operação, ou não suprimiu a metralhadora com artilharia. Para Burda, o tanque não é uma companheira de combate, nem uma andorinha. É um mecanismo, complexo, caprichoso, imperfeito. 30 toneladas de aço, borracha e óleo. Esse mecanismo tem um limite de resistência. O motor V234 tem uma vida útil que queima mais rápido que um cigarro. A transmissão não perdoa trancos bruscos. A ótica fica cega com a lama. Burda conhece cada vibração da carroceria. Ele consegue determinar de ouvido qual cilindro está falhando, ou quando as embreagens estão à beira do superaquecimento. Ele trata a máquina como um cirurgião trata um paciente, sem pena, mas com conhecimento absoluto da anatomia. Naquela noite, ele fica muito tempo diante de mais um tanque queimado. O projétil atingiu exatamente sob a torre, travando-a completamente. A tripulação tentou sair, mas as escotilhas empenaram. Burda vê arranhões no lado interno da blindagem, marcas de unhas ou facas, com as quais as pessoas tentaram abrir caminho para a vida, enquanto o fogo consumia o oxigênio. É uma cena terrível, mas o rosto do tenente permanece de pedra. Ele dá o veredicto. Não lubrificaram o anel da torre antes da batalha. Estavam com pressa. O mecanismo emperrou antes mesmo do impacto. Quando o alemão entrou no alcance, eles não conseguiram virar o canhão. Perderam 4 segundos. O preço, 4 vidas. Ele se vira para o jovem técnico. Nos olhos de Burda, há um brilho frio de inteligência que assusta mais do que a visão dos cadáveres. Lembre-se, diz ele baixo, mas com peso, encobrindo o estrondo distante da canhonada do fronte. A guerra é um trabalho sujo e pesado com ferro. O alemão não vence porque é mau ou ideológico. Ele vence porque a máquina dele funciona como um relógio, e a tripulação dele age como um algoritmo. Nós tentamos lutar com fúria, mas é preciso lutar com a mente. A fúria queima bem, mas rápido. A mente é fria. A mente sobrevive. Burda procura um sistema. Ele entende que a escola de engenharia alemã criou assassinos perfeitos. Tigres e panteras são o auge da evolução técnica. Lutar contra eles honestamente é estupidez. Tentar vencê-los em um duelo de tiros é suicídio. É preciso encontrar uma vulnerabilidade. Não na blindagem, lá quase não existe, mas no sistema. Na lógica da tripulação alemã. Nos seus regulamentos. Nos seus hábitos. Ele volta para o seu tanque quando o leste já começa a clarear. Ele não dormiu nem um minuto, mas não há cansaço. Há apenas o trabalho tenso do pensamento. Ele repassa variantes na cabeça, como um enxadrista que caiu no limite de tempo. Se a força está do lado do inimigo, então só se pode vencer com astúcia. Mas astúcia na guerra não é apenas engano. É o cálculo preciso da psicologia do adversário. É preciso fazer o alemão pedante, acostumado à ordem e às regras, acreditar no que não existe. É preciso quebrar o padrão dele. Burda senta na blindagem de sua máquina, pega um cigarro, mas não acende. Ele olha para suas mãos, pretas de óleo. Essas mãos podem remontar um motor no campo, podem mirar um canhão, podem tirar um camarada ferido do fogo. Mas agora, elas devem fazer algo maior. Elas devem criar uma armadilha para uma fera que é 3 vezes mais forte e tem o dobro do alcance. A ideia que nasce em sua cabeça
contradiz todos os regulamentos de combate do Exército Vermelho. Por tal coisa, pode-se ir a tribunal antes mesmo do início da batalha. Mas Burda é mecânico. Ele sabe. Se o sistema não funciona, ele precisa ser mudado, ou hackeado. E ele vai hackear a própria lógica do combate de tanques. A colina não tem nome, mas nos mapas do Estado-Maior está marcada como ponto-chave de controle do setor. O tenente da guarda Grigori Burda está deitado na grama alta e queimada pelo sol, segurando o binóculo contra os olhos. As lentes estão cobertas de poeira, mas através delas vê-se claramente a estrada por onde rasteja uma cobra de aço cinza. A coluna alemã. Eles marcham, sem esperar resistência. Na blindagem do Tigre Líder, senta-se um oficial, com as mangas da túnica arregaçadas. Ele fuma. Ele está absolutamente calmo. Burda não olha para o inimigo com ódio. O ódio nubla a razão, faz as mãos tremerem e o pulso pular, atrapalhando a mira. Ele olha para eles como um engenheiro olha para o funcionamento de uma linha de montagem complexa e ajustada. Ele procura uma falha no programa. Ele procura um erro sistêmico no mecanismo de guerra alemão perfeito. E ele o encontra. Os alemães são pedantes. Essa é a força deles, mas é também a fraqueza fatal. Tudo segue o regulamento. O projétil custa Reichsmarks. O cano do canhão tem uma vida útil de disparos. A logística da Wehrmacht funciona impecavelmente, mas exige economia. O artilheiro alemão nunca vai atirar por atirar, só por garantia. Ele atira apenas quando vê o alvo, identifica a ameaça e recebe a ordem. No algoritmo deles não há lugar para paranoia. Eles acreditam nos seus olhos e nas suas instruções. Burda desvia o olhar para a beira da estrada. Lá está um T-70 atingido ontem. Uma visão terrível. A torre arrancada, o chassi preto de fuligem. Os tanques alemães passam por ele, quase tocando com as lagartas. As torres dos Tigres nem se viram na direção dele. Por quê? Porque para o comandante alemão, esse objeto está riscado da lista dos vivos. Ele não representa perigo. É apenas paisagem, cenário, um monte de sucata. O olho do predador reage ao movimento. O lobo na natureza não ataca uma pedra. Ele ataca o que corre ou rosna. A escola de tanques alemã é construída no mesmo princípio. Prioridade do alvo. Primeiro destroem-se os pontos de fogo ativos. Tanques mortos não interessam. Eles têm pena de gastar tempo e munição com eles. Na cabeça do mecânico, instala um interruptor invisível. A epifania não vem como um relâmpago, mas como a conclusão fria e calculista de uma fórmula. Se o inimigo não atira nos mortos, então é preciso se tornar morto. A ideia é louca em sua simplicidade. Mimetismo. Na natureza, besouros fingem ser folhas secas para não serem bicados pelos pássaros. Na guerra, o tanque deve fingir ser um monte de ferro para não ser queimado pelos tigres. Mas como enganar um inimigo experiente? Como fazê-lo acreditar na morte de uma máquina dentro da qual batem 4 corações vivos? Burda começa a construir mentalmente essa encenação. Os detalhes decidem tudo. Se apenas ficar parado e esperar, serão fuzilados. É preciso adotar a pose de um cadáver. Como parece um tanque destruído? Caos. Antinaturalidade. Primeiro, a torre. Ela nunca olha para frente em uma máquina atingida. A hidráulica falha, ou a tripulação tentou fugir do fogo. Então, a torre precisa ser virada. Virar o canhão para longe do inimigo. Isso contradiz o instinto de autopreservação. Expor a lateral da torre ao ataque. Mas é exatamente isso que dirá ao alemão. Não há ninguém para temer aqui. Já era. O cano deve olhar para o nada, para o vazio, como um braço quebrado. Segundo, escotilhas. Uma escotilha fechada no campo de batalha é sinal de vida. A tripulação está dentro, preparando um contra-ataque ou tentando sobreviver. Uma escotilha aberta é capitulação diante da morte. Ou a tripulação abandonou a máquina, ou está morta, ou evacuando. Os alemães sabem.
Um tanque com as asas das escotilhas escancaradas é uma casca vazia. Terceiro, silêncio. O motor deve estar calado. Nenhuma fumaça, nenhuma vibração. O tanque deve se tornar parte da geologia, uma pedra entre a grama. É uma armadilha psicológica. A aposta é que o pedantismo alemão pregue uma peça cruel. O alemão verá uma silhueta familiar. Torre virada, buracos negros das escotilhas, ausência de movimento. Seu cérebro, treinado para buscar ameaças, instantaneamente atribuirá a esse objeto o status de seguro. Ele marcará um visto na lista mental e mudará a atenção para o horizonte, onde podem estar os verdadeiros tanques russos. Mas essa tática tem um preço terrível. Para que o plano funcione, é preciso deixar o inimigo chegar muito perto. A distância de um tiro de pistola, onde a blindagem deles perde sua vantagem mágica diante do nosso canhão. É preciso permitir que a armada passe. Suportar essa passagem. Burda abaixa o binóculo. Seu rosto não muda, mas por dentro já funciona um cronômetro. Ele não pensa em heroísmo. Ele pensa nos aspectos técnicos da execução. A velocidade de rotação da torre do 34, alguns segundos para uma volta completa. A partida do motor, segundos, se estiver aquecido. Esses segundos se tornarão uma eternidade. Mas se calcular tudo corretamente, se os nervos forem mais fortes que o aço, então eles terão uma chance. A chance de atacar pelas costas. Os alemães parecem cavaleiros em armaduras pesadas. Eles são desajeitados, têm uma visão estreita através dos visores. Eles olham apenas para frente, procurando um oponente digno. Eles não esperam um golpe de punhal por baixo da placa da armadura, vindo de trás. A traseira é o único lugar vulnerável deles. Lá está o motor, lá está a transmissão, lá está a blindagem fina. Nós não vamos duelar com eles, pensa Burda, limpando a poeira das oculares. Nós vamos executá-los. Não será uma batalha, será uma operação técnica para eliminar uma falha na paisagem. A falha serão os tigres. A ferramenta será o tanque morto. Risco, 100%. Chance de sucesso, teórica. Mas essa é a única matemática que deixa esperança. Burda se levanta do chão. Agora, ele sabe o que fazer. Resta o mais difícil. Convencer a tripulação a jogar esse jogo, onde a aposta é a vida e o prêmio é a sucata fumegante do inimigo. O regulamento de combate das tropas blindadas do Exército Vermelho é um documento escrito com sangue. Cada linha nele foi paga com milhares de vidas. Ele prescreve manter distância, manobrar, atirar em movimento ou em paradas curtas, fechar as escotilhas. A violação do regulamento equivale a um crime. Mas em 1943, seguir cegamente as regras significava morte garantida. Grigori Burda entendia isso melhor que os outros. Ele levou ao Estado-Maior um plano que fez o comissário político do batalhão levar a mão ao coldre. No abrigo enfumaçado, à luz de uma lâmpada de querosene, desenrolou-se uma cena distante da fraternidade do fronte. Burda estendeu o esquema sobre a mesa. Seus dedos, pretos de óleo impregnado, traçavam trajetórias no mapa. Não vamos atirar primeiro, disse ele baixo. Vamos deixá-los passar. Vamos abrir as escotilhas e virar a torre 90 graus. O silêncio no abrigo ficou denso como água. O comissário, um major com o rosto vermelho e curtido pelo vento, pulou do banco. O que você está falando, tenente? Abrir as escotilhas? Simular rendição? Isso é derrotismo. Isso é tribunal. Você propõe à tripulação se render? Eu proponho à tripulação sobreviver e cumprir a missão. A voz de Burda soava abafada, como o bater de um martelo na madeira. Se sairmos de frente, seremos queimados em 3 minutos. É aritmética. Não temos blindagem contra os canhões deles. Temos apenas astúcia. Isso não é guerra, é circo, gritava o comissário, cuspindo. O tanque deve avançar. O tanque é um punho, não um ator no teatro. O comandante do batalhão estava calado. Ele olhava para o mapa, depois para Burda. Ele conhecia a estatística de perdas.
Ele sabia que ontem uma companhia inteira queimou sem chegar à linha de ataque. Ele entendia. Os métodos tradicionais não funcionam mais. Os tigres mudaram as regras do jogo. De quanto tempo você precisa para a preparação? Perguntou o comandante, sem levantar os olhos. Uma noite, respondeu Burda. Preciso que os rapazes façam isso de olhos fechados. Haja. Mas se vocês falharem, se fugirem ou se renderem, eu pessoalmente fuzilo você na frente da tropa. Se, claro, sobrar algo de você. Assim começou o treinamento mais estranho da história do regimento. Enquanto os outros dormiam, a tripulação de Burda trabalhava até a exaustão. Local da ação: um barranco na retaguarda. Missão: transformação de cadáver em assassino. Não era treinamento de ordem unida. Era o adestramento do sistema nervoso. Burda forçava a tripulação a repetir o mesmo algoritmo centenas de vezes. Cenário: o tanque está desligado, escotilhas abertas. A tripulação está sentada dentro, relaxada, encenando a indiferença da morte. Sinal: batida de chave inglesa na blindagem. Ação: motorista mecânico. Pé no pedal de combustível. Mão na válvula de partida a ar. Por que ar? Porque o motor de arranque pode falhar, pode soltar faíscas, mas o ar comprimido invade os cilindros instantaneamente, girando o virabrequim do diesel V2 com força monstruosa. O motor deve rugir não a alguma hora, mas no mesmo segundo. Municiador: enfia o projétil na culatra. O estalo da cunha do ferrolho deve coincidir com o primeiro escape de fumaça. Comandante e artilheiro: rotação dos volantes de mira. O acionamento elétrico da torre é bom, mas faz barulho. Primeiro ajuste manual, depois, quando o motor encobrir o ruído, acionamento do motor elétrico. Devagar! Gritava Burda, quando o motor ligava 3 segundos após o sinal. Vocês são cadáveres! O alemão já virou a torre. De novo. A tripulação o odiava nessas horas. As mãos estavam em carne viva, devido ao metal frio das alavancas. As túnicas encharcadas de suor. No espaço apertado do tanque, cheirava a suor azedo e óleo quente. O municiador, um rapaz forte da Sibéria, uivava de cansaço, enfiando a pesada peça de metal na culatra pela 100ª vez. O projétil pesa mais de 6 quilos. Tente arremessar tal peso numa caixa de ferro apertada em velocidade a noite toda. Mas Burda era implacável. Ele não era um comandante. Ele era um engenheiro ajustando um mecanismo. O tanque são 5 toneladas de aço giratório, explicava ele, quando fumavam durante uma pausa curta. A inércia da torre é enorme. Se puxar bruscamente, passa do alvo. Se for devagar, não dá tempo. Vocês devem sentir a máquina com a bunda. Vocês devem se tornar parte da transmissão. Ele os ensinava a ouvir. Ouvir não as ordens, mas a vibração da terra. Quando vem uma coluna de tigres, a terra treme miúdo, fracionado. Quando estão perto, o tremor vira um zumbido. Vocês devem determinar o momento do ataque, não olhando no visor, mas com as costas pressionadas contra a chapa de blindagem. Atenção especial à partida do motor. O diesel do 34 é caprichoso se estiver frio. Burda pessoalmente refez o sistema de alimentação de combustível. Ele ajustou o ângulo de avanço da injeção para que o motor pegasse com meia volta, explodindo em potência. Nada de fumaça branca, nada de espirros. Apenas uma partida limpa e brusca. Um erro na pressão do ar nos cilindros custaria a vida deles. Burda verificou cada válvula, cada junta. Ele sabia. A técnica não perdoa negligência. O heroísmo não ligará o motor se houver uma bolha de ar no sistema. Pela manhã, a tripulação lembrava zumbis. Olhos vermelhos, movimentos espasmódicos, automáticos. Mas eles faziam. A batida da chave, e em 1,5 segundos o tanque ganhava vida. A torre virava para o setor combinado. O canhão parava no ponto de tiro. Era uma sincronização de nível de acrobatas de circo. Só que a aposta aqui não eram aplausos, mas a possibilidade de atirar primeiro a queima-roupa. Lembrem-se, rouquejava Burda,
limpando o rosto com estopa. Teremos 4 minutos, não 5, não 10, 4. Até que eles entendam o que está acontecendo. Até que virem seus canos longos. Nesses 4 minutos, devemos disparar todo o compartimento de munição de primeira ordem. Ele olhava para seus homens. Não havia mais medo em seus olhos. Havia uma determinação surda, pesada, e uma coordenação motora cravada no subconsciente. E se eles atirarem no tanque morto só por garantia? Perguntou o mecânico. Então morreremos sem nem suar, respondeu Burda. É uma boa opção. Pior se ficarmos vivos, mas fizermos merda na partida do motor. Aí queimaremos de vergonha antes do projétil. Ao amanhecer, o tanque avançou para a posição. Colina 78. Burda escolheu um lugar não na crista, como ensinam os manuais, mas um pouco mais abaixo, na depressão, bem na estrada, onde geralmente fica jogada a técnica destruída que rolou do aterro. Era uma violação de todas as normas táticas. O tanque na baixada fica sem visão, ele está cego. Mas era exatamente isso que era necessário. Ele deveria se tornar invisível para os observadores que escaneiam o horizonte. Eles colocaram a máquina em uma cratera de bomba aérea, cobriram a traseira com galhos e lama, mas de forma a não bloquear as entradas de ar. O cano foi virado para a esquerda e para trás, apontado para o céu, como em uma máquina atingida com a hidráulica danificada. As escotilhas foram abertas. O comissário, observando isso com binóculos do posto de comando, cuspiu e se benzeu, embora fosse do partido. Suicidas, sussurrou ele. Suicidas puros. Mas o comandante do batalhão ficou calado. Ele via como o 34 parou de forma antinatural. Ele realmente parecia morto. Era a imitação perfeita da destruição. Uma obra-prima de camuflagem, criada não com redes e tinta, mas com psicologia e conhecimento dos hábitos do inimigo. Dentro do tanque fez-se silêncio. Motor desligado. Comunicação desligada para não se delatar pela interceptação de rádio. Agora, eles estavam sozinhos em todo o universo. 4 pessoas numa caixa de ferro, esperando a chegada da avalanche de aço. O treinamento acabou. Começou o exame, cuja recuperação é impossível. 22 de junho de 1943. Uma data impregnada de horror místico. Exatamente 2 anos atrás começou esse moedor de carne. E agora, no segundo aniversário da guerra, o destino decidiu pregar sua peça cruel na colina 78. O sol está no zênite, inundando a estepe com uma luz branca e impiedosa. O ar tremula sobre a blindagem, criando distorções ópticas. Nos visores, o horizonte derrete, e nesse mormaço começam a se formar silhuetas que fazem as costas de qualquer comandante gelar. Eles não aparecem de imediato. Primeiro vem o som. Um zumbido baixo, gutural, que se sente não com os ouvidos, mas com o diafragma. É a ressonância do funcionamento de 12 motores Maybach HL 230. 700 cavalos de potência em cada um. 8.400 cavalos, acorrentados em aço Krupp, moendo o solo com lagartas de 725 milímetros de largura. A terra começa a vibrar. Pequenas pedras no fundo da trincheira pulam, como se estivessem vivas. Não é metáfora. É a física da passagem de técnica pesada. Na crista da colina, rastejam 12 máquinas. O batalhão de tanques pesados da Wehrmacht com força total. Eles vêm em cunha, formação clássica destinada a romper a defesa. No centro, as máquinas de comando. Nos flancos, a escolta. A distância entre os tanques é medida ao metro. Não há um ataque, é um desfile de força. Eles sabem que à frente deles há apenas uma barreira de infantaria e talvez alguns canhões camuflados que eles esmagarão sem nem notar. Nos fones de ouvido do capacete de Burda, o éter estala. A voz do comandante do batalhão, distorcida pela interferência, rouqueja. Resistir até a morte, nem um passo atrás, segurar a colina a qualquer preço. Ordem padrão, ordem regulamentar.
Mas para o técnico-tenente Burda, essa ordem é traduzida para a linguagem da mecânica inequivocamente. Queimar dentro de 120 segundos, com probabilidade de 100%. Cumprir a ordem literalmente significa sair para a crista, fazer no máximo 2 disparos, ver as faíscas do ricochete na placa frontal do Tigre líder e, em seguida, receber um contra-ataque de um projétil de 88 mm, que transformará a torre em um forno incandescente. Burda olha para os instrumentos. Temperatura do óleo normal. Pressão do ar nos cilindros, 150 atmosferas. Máquina em ordem. Tripulação viva. Queimar tal recurso por um visto no relatório sobre resistência heróica é uma má gestão criminosa. Mecânico, desliga. A voz de Burda no intercomunicador soa assustadoramente calma. Posição 0. Camarada tenente, mas eles vão nos... Começa o artilheiro. Sua voz falha em falsete. Faça o que foi ensinado. O rugido do comandante encobre o zumbido crescente lá fora. Vivos não servimos para eles. Nós servimos mortos. Então deem a eles o que eles querem. O tanque dá um solavanco e para. O local foi escolhido perfeitamente do ponto de vista da balística de destruição, mas absurdamente do ponto de vista da defesa. Eles estão na baixada, bem na estrada, semi-escondidos pelos arbustos. É uma zona morta para observação à distância, mas um alvo excelente para fuzilamento a queima-roupa. Burda aposta tudo. Ele recusa a vantagem do primeiro tiro pela vantagem do último. Torre para a esquerda, 30 graus. Cano na elevação máxima. Os comandos caem como golpes de marreta. O motor elétrico zune, virando a torre pesada. O cano do canhão F-34 se ergue para o céu, encenando total impotência. É a pose de pescoço quebrado. A pose de cadáver. Desliga o motor. Escotilhas escancaradas. Todos parados. O diesel espirra e cala. Faz-se um silêncio que é mais assustador que qualquer canhonada. Nesse silêncio, ouve-se apenas a aproximação da morte. O ranger de metal, o clangor das esteiras, o rugido dos motores alheios que se torna ensurdecedor. 12 fortalezas de aço avançam sobre eles. Burda abre sua escotilha. O ar quente da estepe invade o compartimento de combate, misturando-se com o cheiro de suor e medo. Agora eles estão indefesos. A blindagem não salva mais, porque as escotilhas estão abertas. Um projétil de fragmentação explodindo perto, ou uma rajada de metralhadora perdida, e dentro virará carne moída. Mas fechar a escotilha significa se entregar. Tanques vivos andam com as escotilhas fechadas. Os mortos ficam escancarados, ventilando o espírito da guerra. A tripulação está sentada, encolhida nos assentos. O artilheiro tirou o rosto da mira, para que o brilho da óptica não os entregasse. O motorista mecânico cerrou os dentes tanto que os maxilares saltaram. Sua perna direita está suspensa a 1 centímetro do pedal do acelerador. A mão esquerda aperta a válvula de partida a ar. Os músculos estão contraídos em cãibra de prontidão. Eles não veem o inimigo, mas o sentem na pele. A vibração da carroceria torna-se insuportável. Parece que as chapas de aço do 34 ressoam no ritmo das rotações dos motores alemães. É o momento da verdade. A transição da teoria para a prática, onde o erro é impossível. Burda olha para o relógio. O ponteiro dos segundos move-se aos trancos, medindo o tempo restante até o contato. Ele imagina os comandantes alemães. Eles agora olham em seus excelentes binóculos Zeiss. O que eles veem? Um tanque soviético solitário, parado na estrada. Torre virada, escotilhas abertas, sem sinais de vida. Ao redor, crateras e grama queimada. A lógica do oficial alemão funciona como um computador. Alvo destruído ou abandonado, sem ameaça, continuar movimento. Burda aposta nesse algoritmo. Ele joga contra o pedantismo alemão, contra a certeza deles na própria superioridade. Ele transformou seu tanque de combate em um elemento de decoração, em parte da paisagem da derrota. A poeira levantada pelas lagartas dos tigres começa a cobrir a posição deles.
Fica escuro, como no crepúsculo. A areia range nos dentes. Na escotilha do comandante, voam torrões de terra seca, lançados pelas lagartas da máquina líder do inimigo. Ela passa a 50 metros. Perto. Monstruosamente perto. Tanto que se pode distinguir o número tático na lateral e os arranhões no revestimento de zimerite da blindagem. Burda não respira. Ele se transformou em audição. Ele analisa o som do motor do gigante que passa. Rotações constantes, sem aceleração brusca. Significa que o motorista do Tigre não está nervoso. Ele não vê perigo. Apenas conduz a máquina pela rota. O primeiro passou. Atrás dele o segundo. A terra treme. O tanque balança na suspensão, como um bote na tempestade. Se apenas um dos alemães decidir verificar o cadáver com uma rajada de metralhadora, fim. Se alguém notar o brilho dos olhos na profundidade da escotilha, fim. Isso não é o heroísmo sobre o qual escrevem nos jornais. Aqui não há lugar para slogans de "pela pátria". Aqui há apenas terror animal, que precisa ser suprimido pela vontade, e o cálculo frio de um engenheiro que entende. A única salvação é se tornar invisível, tornar-se nada, dissolver-se na sucata. A psique humana não foi projetada para tais sobrecargas. Sentar em um caixão de ferro com a tampa aberta e esperar enquanto passa a procissão de seus assassinos. O artilheiro começa a tremer levemente. Burda o chuta nas costelas, com força. Dói. Isso o traz de volta à consciência. Agora não é hora para a histeria. Agora é hora de brincar de morte. A coluna entra na armadilha. 12 máquinas. 1000 toneladas de morte flutuam, deixando-os para trás. O inimigo expõe o que tem de mais caro, sua imprudência. Burda espera. Ele espera até que o último tanque se alinhe com eles. Ele espera o momento em que a geometria da batalha mudará a favor deles. Quando o canhão de 76 mm, inútil no ataque frontal, se transformará em uma espada justiceira encostada na nuca do inimigo. Mas, por enquanto, apenas silêncio, poeira e o bater do sangue nas têmporas, que é mais alto que o rugido dos motores. Dentro do tanque, o tempo deixa de ser uma grandeza linear. Transforma-se numa substância viscosa, sufocante, medida pelas batidas do coração que golpeia as costelas como um pistão no cilindro em rotação máxima. O mundo exterior para a tripulação se estreitou a uma faixa fina de luz caindo pela escotilha aberta e um fragmento de realidade visível pela fenda de observação. E essa realidade é terrível. A Terra não apenas treme, ela sacode, transmitindo a vibração para a carcaça do 34. O chão metálico sob os pés vibra com tal frequência que as solas ficam dormentes. Essa sensação física da proximidade das máquinas de 60 toneladas suprime a vontade mais forte do que o fogo direto. Quando atiram em você, você age, manobra, responde, grita. Quando a morte passa a 3 metros de você e você é obrigado a fingir ser um cadáver, você enlouquece. Através da cortina de poeira, surge a lateral de mais um tigre. Ele é enorme. Desse ângulo, da baixada, a máquina alemã parece uma rocha indestrutível. Vê-se as lascas no revestimento de zimerite, a pasta estriada que protege contra minas magnéticas. Vê-se as cabeças dos parafusos nas rodas. Ouve-se o ranger da areia sendo moída pelas esteiras. Esse som, o raspar de metal na pedra, penetra no cérebro, perfura-o. Parece que a lagarta vai escorregar agora e esmagar o abrigo deles junto com a tripulação, prensando pessoas e aço no solo preto. O tenente da guarda Burda está sentado imóvel, como uma estátua. O suor inunda os olhos, ácido e salgado, mas ele não pisca. Um movimento errado, um reflexo do virar da cabeça, e o metralhador alemão na traseira da torre, entediado e mascando chiclete, apertará o gatilho apenas por diversão. Verificação, de piolhos, com uma rajada, é prática padrão. Se o tanque morto se mexer, é finalizado com um projétil explosivo. O artilheiro Volodya, um rapaz jovem com um rosto pálido de tensão, agarrou-se ao volante de mira vertical.
Seus nós dos dedos ficaram brancos. A respiração é intermitente, sibilante. Ele está com medo. O instinto animal grita: fecha a escotilha! Liga o motor! Corre! Mas a razão, subordinada à vontade do comandante, mantém o corpo em paralisia. Burda coloca a mão pesada no joelho do artilheiro. Ele aperta forte, até deixar hematomas. Não é um gesto de apoio. É uma fixação. É uma ordem silenciosa. Nem se mexa. 2 metros acima de suas cabeças, na escotilha da torre do tigre que passa, vê-se o comandante alemão. Ele está de cap, os fones de ouvido no pescoço. Ele fala algo no laringofone, olhando preguiçosamente para os arredores. Seu olhar desliza pelo 34. Por um segundo, seus olhares quase se cruzam. Burda vê os olhos azuis do inimigo, vê a barba por fazer no queixo dele. É um momento de surrealismo absoluto. O caçador olha para a caça, mas não a vê, porque o cérebro do caçador já descartou esse objeto como sucata. Para o alemão, o tanque com o canhão virado de forma antinatural e escotilhas abertas é parte da paisagem da vitória. Ele se vira. Escapamos. O pensamento voa como uma faísca. Mas logo vem o próximo tanque. E tudo se repete. Tortura pela espera. O ar no compartimento de combate ficou incandescente. O cheiro de diesel, metal quente e corpos não lavados cria uma mistura sufocante. Falta oxigênio, mas ninguém ousa respirar fundo. O peito do municiador sobe e desce. Ele aperta contra o peito o projétil perfurante como um bebê. O projétil é frio, pesado, lubrificado com graxa de canhão. É o único bilhete deles para a vida. Se o primeiro tiro falhar, não haverá segundo. O silêncio dentro do tanque, morto, zune. Não é ausência de som. Lá fora o inferno ruge. É um vácuo de comunicação. Nenhuma palavra. Apenas gestos. Apenas olhos. Burda mostra com os dedos. 4. 3. Ele conta os tanques na coluna. Ele se lembra do relatório de reconhecimento. 12 máquinas. Até agora passaram 8. Mais 4 porções de horror. Mais 4 testes de resistência do sistema nervoso. Mais um tigre passa tão perto que os gases de escape de seus tubos são sugados para a escotilha aberta do 34. A fumaça cinza e fedida enche o compartimento de combate. A tripulação começa a tossir, mas eles sufocam a tosse dentro de si, tapando a boca com as mãos, engolindo lágrimas. O som da tosse em tal proximidade seria como um tiro. Os pulmões queimam, os olhos lacrimejam, mas eles ficam calados. É o silêncio de um túmulo onde habitam os vivos. A pressão psicológica atinge o pico. Parece que esse desfile de aço nunca vai acabar. O motorista mecânico olha para o painel de instrumentos. Os ponteiros estão mortos, mas seu pé sente o pedal. Ele repassa na cabeça o algoritmo de partida. Abrir a válvula do cilindro, pisar no pedal, engatar a marcha. 3 movimentos, 1,5 segundos. Se as mãos tremerem, se ele confundir a sequência no estado de afeto, eles ficarão aqui para sempre, transformados em cadáveres reais. O 9 passou. O 10º. Os lábios de Burda se movem sem som. Ele reza a oração do Deus da guerra, a oração do cálculo e da firmeza. De repente, a coluna diminui a velocidade. Os tigres param. O clangor das esteiras cessa, substituído pelo zumbido uniforme dos motores em marcha lenta. O coração de Burda falha uma batida. Notaram? Entenderam? Decidiram verificar? Se eles pararem aqui perto e decidirem fazer uma pausa, o plano desmorona. Atacar 12 tanques parados que olham para direções diferentes é loucura. O operador de rádio alemão no tanque vizinho se inclina para fora da escotilha e grita algo para a tripulação da máquina da frente. Ouve-se risadas. Risada grossa, gutural de vencedores. Eles brincam. Eles se sentem donos dessa estepe.
Estão em total segurança. Essa parada não é um alarme. É um contratempo. Alguém na cabeça da coluna confere o mapa. Os segundos se arrastam como borracha. Burda, lenta, milímetro por milímetro, puxa a mão para o cabo do intercomunicador. Ele está pronto para dar a ordem de partida, Mesmo que seja suicídio. Melhor morrer atacando do que ser fuzilado como num estande de tiro. Mas o clangor recomeça. Os motores rugem, expelindo nuvens de fumaça preta. A coluna se move. O 11º tanque se arrasta, banhando-os com o calor dos radiadores. E lá está ele, o 12º, o último. Ele passa pesado, balançando sobre as valas. Sua torre está virada para trás. Ele cobre a retaguarda. O cano 88 olha direto para o 34. A pupila negra do freio de boca hipnotiza. Se o artilheiro agora apertar o gatilho, o cano se vira lentamente. O artilheiro alemão verificou o setor e não encontrou ameaças. A torre volta à posição de marcha, estritamente no curso. O tigre mostra a traseira. Uma placa traseira larga e plana. Atrás dela, os tubos de escape. Atrás dela, o motor. O lugar mais vulnerável, coberto por uma blindagem de apenas 80 milímetros, e ainda por cima em ângulo reto. Burda vê os rebites na chapa de blindagem. Vê a cruz respingada de lama. Distância: 100 metros. 150. 200. Isso já não é esconde-esconde. É a saída para a linha de tiro. O inimigo expôs as costas. O inimigo relaxou os músculos. O inimigo tem certeza de que atrás há apenas terra queimada e cadáveres. Ele está errado. Atrás há 4 pessoas que sobreviveram ao inferno da espera e agora estão prontas para devolver esse inferno com juros. Burda exala bruscamente o ar que parecia prender nos pulmões há meia hora. Seu rosto, de máscara de pedra, transforma-se no rosto de um cirurgião levantando o bisturi. Ao combate! O sussurro muda para um grito que ensurdece no espaço apertado. O jogo com a morte acabou. Começou a execução. O comando, ao combate, age como uma descarga elétrica passada por um nervo exposto. No mesmo segundo em que a onda sonora atinge os tímpanos, o corpo do motorista mecânico reage mais rápido que o pensamento. A mão esquerda puxa a alavanca do fornecimento de ar comprimido. Não é o giro suave da chave de ignição. É uma injeção bruta e violenta de vida nos 12 cilindros. O ar comprimido sob pressão de 150 atmosferas bate nos pistões, forçando o virabrequim a girar com um rangido selvagem. O diesel V2 explode em estrondo. Dos tubos de escape sai uma nuvem de fumaça preta e gordurosa, escondendo instantaneamente a traseira do tanque. O morto ressuscitou. Simultaneamente com o rugido do motor, a torre ganha vida. O acionamento elétrico guincha tirando a folga. O artilheiro, esquecendo o medo, agarrou-se aos volantes. Agora seu mundo é a cruz da mira, que desliza rapidamente pelo horizonte, alcançando a coluna que se afasta. Ele não precisa mirar em zonas vulneráveis. Diante dele, 12 placas traseiras, 12 alvos perfeitos. Os engenheiros alemães blindaram a frente de suas máquinas com aço de 100 milímetros de espessura, mas a traseira... A traseira é coberta por apenas 80 milímetros, e atrás dela, motor, radiadores e tanques. É um presente anatômico do destino. Explosivo! Grita Burda, mas logo se corrige. Perfurante! Fogo! O primeiro tiro soa 4 segundos após a partida do motor. Distância: 200 metros. Para um canhão de tanque é um tiro a queima-roupa, distância de pistola. É impossível errar. O projétil atinge a traseira do 12º Tigre, o último da fila, exatamente entre os tubos de escape. O efeito é monstruoso. A peça de metal não ricocheteia. Ela arromba a chapa de blindagem, voa para o compartimento do motor e transforma o motor Maybach numa pilha de metal retorcido. A mistura de combustível detona instantaneamente. A pesada máquina alemã estremece, como se tivesse levado uma marretada, e para.
Um segundo depois, uma coluna de chamas de 3 metros de altura sai do compartimento do motor. Tem um! Carrega! A voz de Burda se afoga no clangor do ferrolho. O municiador trabalha como um autômato. Ele arranca da estante o projétil de 6 quilos, enfia-o na culatra. Os nós dos dedos estão em carne viva, mas não há dor. Há apenas ritmo. O estalo da cunha. O tapa no ombro do artilheiro. Pronto! Fogo! O segundo projétil vai para o 11º tanque. Os alemães ainda não entenderam o que está acontecendo. Nos fones de ouvido deles, o caos. Eles veem que o tanque da retaguarda virou uma tocha, mas acham que é uma mina ou o trabalho da artilharia anti-tanque pelo flanco. Ninguém olha para trás. Ninguém acredita que o monte de sucata pelo qual acabaram de passar começou a atirar. A segunda máquina pega fogo. A torre do Tigre pesa 11 toneladas. Para virá-la a 180 graus com a ajuda da hidráulica, o artilheiro alemão precisa de cerca de 60 segundos. 1 minuto inteiro. Em condições de combate a curta distância, 1 minuto é uma eternidade. É o tempo em que se pode morrer 10 vezes. O 34 soviético gira a torre mais rápido. Muito mais rápido. Essa vantagem na velocidade angular torna-se o fator decisivo. É o triunfo da mecânica simples sobre a hidráulica complexa. A coluna parou. Foi um erro fatal. Em vez de ganhar velocidade e se espalhar em leque, os alemães, seguindo o regulamento, pararam para avaliar a situação e encontrar o alvo. Eles mesmos se transformaram em alvos imóveis no estande de tiro. O terceiro! Bate sob a torre! Tiro. Acerto no anel da torre do 10º Tigre. O projétil trava o mecanismo de rotação. A tripulação lá dentro está viva, mas a máquina está imobilizada e privada da capacidade de revidar. Eles estão na armadilha. Dentro do tanque de Burda, o inferno. O ventilador não dá conta de extrair os gases de pólvora. O ar é cinza, cáustico, arranha a garganta e faz os olhos lacrimejarem. As cápsulas caem no chão com estrépito, rolando sob os pés. O municiador escorrega em uma delas. Cai, mas levanta imediatamente, enfiando mais um projétil. Mais rápido! Eles estão virando! Burda vê pelo visor como as torres das máquinas líderes alemãs começam lenta, dolorosamente lenta, a rastejar na direção deles. Os longos canos 88 procuram a vítima. Se apenas um deles conseguir virar o canhão, tudo acabado. Mecânico, curta, para a frente, para a esquerda. O tanque arranca do lugar. As esteiras arrancam pedaços de grama. Burda não fica parado. Ele manobra. É a dança da morte. Tiro, mudança de posição. Tiro, arrancada. Os alemães tentam mirar no clarão, mas enquanto seus canos pesados chegam ao ponto, o 34 já se deslocou 10 metros e atira novamente. Não é um duelo. É um espancamento. É um fuzilamento metódico de um rebanho em pânico. Mais um projétil atinge o compartimento de munição do 4º Tigre. A explosão é tão forte que a torre é arrancada do anel e jogada para o ar. Ela cai na estrada com um estrondo que faz a terra tremer. A onda de choque apaga as chamas das máquinas vizinhas que queimam. Os alemães estão em pânico. O rádio está entupido de gritos. O comandante do batalhão da Wehrmacht berra: "Emboscada! Brigada de tanques! Retirada!" Ele não vê que estão sendo atacados por um único tanque. O medo multiplica aos seus olhos a quantidade de canos. Ele vê clarões por toda parte, porque Burda se mexe como um louco, mudando os ângulos de tiro. O projétil perfurante costura a lateral do 5º tanque, que tentou virar no lugar e expôs o flanco. As lagartas estouram, a esteira sai, a máquina gira por inércia e bloqueia a estrada para os outros. Forma-se um engarrafamento de metal em chamas. No 34, acabam os projéteis de primeira ordem. "Explosivo! Manda explosivo!" rouqueja Burda. "Acabaram os perfurantes!" grita o municiador. "Bate nas lagartas! Para eles!" O projétil explosivo detona sob as rodas do 6º Tigre. A máquina embica e para.
4 minutos. Exatamente 240 segundos de fogo contínuo, palavrões, clangor de ferrolho e estrondo. Nesse tempo, a tripulação soviética disparou 20 projéteis. 7 tanques pesados alemães se transformaram em fogueiras. Os outros 5, perdendo o controle e a comunicação, começam uma retirada desordenada. Eles recuam, batem uns nos outros, esmagam a própria infantaria que corre horrorizada pelas valetas. É o colapso. Não apenas perda de equipamento, mas a quebra moral total de uma unidade de elite. Tigres, reis do campo de batalha, fogem de um único 34 velho e batido, que nem deveria ter ligado. Dentro do tanque chega o momento de vazio. As mãos do artilheiro tremem tanto que ele não consegue soltar os volantes. Os dedos travaram em cãibra. O motorista mecânico, molhado de suor como se tivesse saído de uma sauna, está deitado com o peito sobre as alavancas. Estão indo embora. Sussurra Burda, olhando pelo visor turvo. Estão indo embora, os desgraçados. Na estrada resta um cemitério de técnica alemã. A fumaça preta sobe verticalmente, cobrindo o sol. Ouve-se como nas máquinas em chamas começam a explodir os estoques de munição. Estalos secos e bruscos, parecidos com aplausos do diabo. Esse som é a melhor música para um técnico militar. É o som de um trabalho bem feito. Burda limpa o rosto com a manga, espalhando a fuligem. Ele não sente alegria. Apenas um cansaço monstruoso e zumbido nos ouvidos. A adrenalina recua, e um peso que o pressiona contra a terra toma conta. Eles fizeram o impossível. Eles hackearam o sistema. Mas o preço desse hack são cabelos brancos em rapazes de 20 anos. Desligar o motor, comanda ele baixo. O silêncio volta à colina 78. Mas agora é um silêncio diferente. É o silêncio dos vencedores, parados no meio do inferno em chamas. A fumaça sobre a colina 78 começa a se dissipar, revelando um panorama que lembra mais um ferro velho do que um campo de batalha. 7 fogueiras queimam uniformemente, levantando colunas de fuligem preta e gordurosa para o céu. Não é lenha queimando. São centenas de litros de gasolina alemã de alta octanagem, borracha das bandas de rodagem e a parte oficial da Wehrmacht. Os 5 tigres sobreviventes já sumiram no horizonte, deixando para trás um rastro de vergonha. Suas tripulações, provavelmente, até agora não conseguem entender o que aconteceu. Eles escreverão nos relatórios sobre uma bateria camuflada de canhões pesados ou sobre uma nova arma secreta dos russos. Ninguém deles admitirá que foram derrotados por um único tanque médio, que eles consideraram morto. No posto de comando soviético, situado a 3 quilômetros do local do massacre, reina o silêncio. O general que observava a batalha pela luneta endireita-se lentamente. Seu rosto expressa uma gama complexa de sentimentos, da incredulidade ao choque profissional. Pelos cálculos, esse setor de defesa deveria ter sido rompido há 15 minutos. O batalhão deveria ter deixado de existir. Em vez disso, ele vê a elite alemã queimando. Comunicação com a máquina. Lança ele ao operador de rádio. A voz seca, rouca. Silêncio, camarada general. O general entra no jipe. O carro arranca, pulando nos buracos. Atrás dele segue o carro do departamento especial. Situação atípica. Por um lado, vitória sem precedentes. Por outro, violação grosseira do regulamento e insubordinação. Na guerra, a linha entre herói e criminoso é frequentemente mais fina que papel de seda. Enquanto isso, na colina 78, a escotilha da torre do comandante do 34 abre-se com dificuldade. O metal está incandescente. Grigori Burda sai para fora. Ele não parece um vencedor de cartaz. Seu macacão está tão impregnado de suor que pode ser torcido. O rosto. Uma máscara preta de fuligem e óleo, na qual só os olhos e os dentes ficam brancos. Dos ouvidos escorre um fio fino de sangue, consequência do barotrauma pelo tiroteio em espaço fechado. Ele ficou surdo. Ele não ouve o estalo dos tigres queimando. Não ouve o canto da cotovia que, como se nada tivesse acontecido, paira no céu sobre esse inferno.
Ele ouve apenas um zumbido contínuo e agudo de corda esticada. Ele escorrega pela blindagem para o chão. As pernas cedem. Senta-se direto na poeira, encostando as costas na lagarta do seu tanque. O tanque exala calor. A tinta no cano descascou e formou bolhas. O recuo superaqueceu. A máquina deu tudo o que tinha. Ao lado caem os outros membros da tripulação. O municiador está deitado de costas, braços abertos, olhando para o céu com um olhar vazio. Seus dedos tremem, um tremor grande e incontrolável. É a ressaca. Reação do organismo ao fato de que deveria ter morrido, mas permaneceu vivo. O jipe chega. O general pula em movimento. Ele se aproxima dos tanquistas, olha para os tanques alemães em chamas, depois para o 34, sujo e enfumaçado. Ele vê as escotilhas abertas. Ele vê a torre virada. Ele é um militar experiente e reconstrói instantaneamente o cenário da batalha. Ele entende a essência do gambito. Burda tenta se levantar para se apresentar conforme o protocolo, mas o general o detém com um gesto. Fique sentado, tenente. Burda não ouve as palavras, mas entende o gesto. Ele tira um maço de cigarros amassado, tenta acender, mas o fósforo quebra nos dedos trêmulos. O general tira seu isqueiro, risca a pedra e estende o fogo ao tenente. É uma quebra de hierarquia, mas agora é a forma suprema de reconhecimento. Do segundo carro sai o comissário. Seu rosto está roxo. Ele ainda vive pelas instruções. Camarada general, começa ele de forma estridente. Isso é tribunal. Eles abriram as escotilhas diante do inimigo. Eles simularam rendição. Isso é minar o moral da tropa. O general vira a cabeça lentamente. Seu olhar é pesado como uma lagarta de tanque. Olhe para lá, major. Ele aponta para as 7 colunas de fumaça. Isso é minar o moral da Wehrmacht. E se você falar em tribunal mais uma vez, eu mando você pessoalmente apagar esses tigres. Com um balde. O diálogo com Burda acontece mais tarde, quando a audição volta um pouco. É uma conversa estranha. Nela não há pompa. Você entende o que você fez? Pergunta o comandante da divisão. Você não apenas queimou tanques. Você violou o regulamento. Quem quer viver dá um jeito, camarada general. Rouqueja Burda. Sua voz está falha, a laringe queimada pelos gases de pólvora. O regulamento foi escrito para a guerra com inimigo igual. E com o tigre não somos iguais. Tivemos que igualar as chances com astúcia. E se eles tivessem atirado? Então o senhor estaria assinando uma notificação de óbito a mais agora. Mas eles não atiraram. Os alemães amam a lógica. E nós oferecemos a ilógica a eles. As consequências dessa batalha vão muito além de uma única colina. O boato sobre o método de Burda se espalha pelo fronte mais rápido que as mensagens cifradas. Tanquistas em outras unidades começam a analisar. Eles param de perceber o tigre como um monstro invulnerável. O medo dá lugar à empolgação do caçador. Surge o entendimento. A técnica do inimigo é forte, mas padronizada. Nos estados maiores, começam a reescrever as instruções táticas. Surge o termo falsa perda de capacidade de combate. O que ontem era considerado covardia ou loucura, hoje se torna tática recomendada para emboscadas. Oficiais que antes exigiam resistir até a morte, agora ensinam às tripulações: engane e mate. A estatística de perdas nos duelos de tanques começa a mudar. A curva que subia, quebra. Os tanquistas soviéticos param de entrar em ataques frontais. Eles aprendem a esperar. Aprendem a usar as dobras do terreno. Aprendem a ser atores no teatro da morte. Burda não recebeu a estrela de herói imediatamente. Ele foi condecorado com uma ordem, mas a indicação circulou muito tempo pelos estados maiores. A façanha era muito fora do padrão. Mas para ele, a recompensa estava em outro lugar. À noite do mesmo dia, a infantaria se aproximou do seu tanque. Aqueles mesmos rapazes que ele cobria. O comandante da companhia de infantaria,
Um jovem com a cabeça enfaixada colocou silenciosamente diante do mecânico uma marmita com álcool e uma lata de carne conservada. "Obrigado, pai", disse ele à Burda, de 20 anos. "Se não fosse por você, teríamos sido todos moídos pelas lagartas lá." Grigório olhava para o álcool, para as carcaças queimando ao longe, e não pensava em Glória. Ele pensava que o mecanismo da guerra pode e deve ser quebrado. Que o intelecto também é um calibre, e às vezes ele perfura a blindagem melhor que um projétil subcalibrado. Naquele dia, ele deixou de ser apenas um soldado. Ele se tornou um construtor da vitória, provando que mesmo na situação mais desesperadora, quando a matemática está contra você, o homem mantém o direito ao último lance. Ilógico, mas vitorioso. Começa a escurecer. O fogo nos tanques alemães diminui, deixando apenas o brilho vermelho do metal incandescente. Essa luz é visível a quilômetros. Ela serve de farol para uma nova verdade. Não existem invencíveis. Existem apenas aqueles que estudaram mal o material e aqueles que sabem esperar. A aventura tornou-se doutrina. E amanhã, milhares de outras tripulações usarão essa doutrina. A guerra tem a propriedade de apagar detalhes. O tempo transforma a lama das trincheiras em linhas secas de livros didáticos e os gritos dos feridos em estatística de perdas. Mas há coisas que não se submetem à corrosão do esquecimento. Não são medalhas nem bandeiras. São precedentes. Momentos em que a lógica estabelecida da destruição falha, esbarrando na anomalia do intelecto humano. O Gambito na Colina 78 tornou-se exatamente essa anomalia. Ele deixou para trás não apenas uma pilha de metal alemão retorcido, mas a prova de que na batalha de motores vence não quem tem a blindagem mais grossa, mas quem pensa mais rápido. Olhe para aqueles que caminham pela estrada passando pelos tigres em chamas naquela noite. É a infantaria. Uma companhia de fuzileiros que, por todas as leis da tática, deveria ter sido esmagada em uma panqueca sangrenta por essas lagartas. 150 homens vivos. Eles têm rostos sujos, olhos vazios e fuzis inúteis contra tanques. Mas eles estão vivos. Eles fumam, cospem a poeira e olham para os gigantes derrotados com incredulidade. Cada uma dessas pessoas voltará para casa, criará filhos, construirá uma casa. Esse é o principal coeficiente de eficiência das ações do mecânico Burda. Não 7 máquinas inimigas destruídas, mas milhares de funerais que não aconteceram. É a matemática do humanismo, escrita na linguagem do calibre 76 mm. Grigori Burda não foi um herói mítico. Ele não se tornou personagem de epopeia. Ele permaneceu quem era, um engenheiro da guerra, um técnico que simplesmente conhecia bem o seu trabalho. Mas seu legado impregnou-se no subconsciente do Exército Vermelho. O boato de como um tanque morto superou a elite da Panzerwaffe funcionou melhor que qualquer propaganda. Ele retirou o selo da condenação. Os tanquistas, sentados em seus 34, entenderam. A técnica alemã não é mágica, é apenas ferro. De qualidade, caro, perigoso, mas ferro burro. Ele tem pontos cegos, ele tem inércia. E o mais importante, ele tem previsibilidade. A escola de engenharia alemã criou assassinos perfeitos, mas esqueceu um detalhe. Não existem sistemas perfeitos. Qualquer sistema é vulnerável a uma ação fora do padrão. O Tigre foi projetado para o duelo, para o confronto frontal, para a demonstração de força. Ele não foi projetado para o blefe. Burda quebrou esse código. Ele aplicou uma tática que não existia nas instruções da Wehrmacht e o sistema travou. Enquanto as tripulações alemãs tentavam entender o que estava acontecendo, já estavam sendo mortas. É uma lição atual para qualquer guerra, em qualquer época. Assim que você começa a acreditar na sua invulnerabilidade, você se torna um alvo. A arrogância é perfurada mais facilmente que o aço. Após essa batalha, novas formulações começaram a aparecer nos documentos do Estado-Maior.
Frases secas e burocráticas sobre camuflagem de técnica destruída e fogo a partir de encostas reversas escondiam o horror cheio de adrenalina daquele dia de junho. O que era considerado uma aventura suicida tornou-se elemento de preparação para o combate. Burda legalizou a astúcia. Ele provou aos generais que o regulamento não é um dogma, mas uma base sobre a qual se deve construir a improvisação. Se ele tivesse morrido, teria sido chamado de tolo que violou a ordem. Ele venceu, e sua loucura tornou-se a nova norma. Os vencedores não são julgados, seus métodos são estudados sob microscópio. Essa batalha mostrou a diferença fundamental nas abordagens. A máquina de guerra alemã é um martelo, pesado, assustador, esmagando tudo em seu caminho. A abordagem soviética, personificada pela tripulação de Burda, naquele momento tornou-se um bisturi, um instrumento fino e flexível que encontra a artéria vulnerável e faz um corte preciso. O martelo bateu no vazio, o bisturi bateu no coração. Num sentido global, foi a batalha de duas filosofias: ordem rígida e inventividade flexível. A ordem quebrou porque não conseguiu se adaptar ao caos criado por um homem. Anos se passarão. A grama crescerá na colina 78. A sucata será levada para derretimento. As crateras serão alisadas pelo vento e pelas chuvas. Mas a mecânica dessa façanha permanecerá inalterada. Ela nos ensina que o recurso da técnica é finito, e o recurso do pensamento humano é ilimitado. Um tanque sem tripulação é apenas 40 toneladas de carga inútil. É o homem lá dentro, sua vontade, seu medo e sua capacidade de superar esse medo em prol de um cálculo frio que fazem da máquina uma arma. Quando você vir num pedestal um tanque T-34, não olhe para ele apenas como um monumento à vitória. Olhe para ele como um monumento ao intelecto. Imagine o espaço apertado e abafado lá dentro, o cheiro de diesel, as mãos trêmulas e o silêncio em que as decisões são tomadas. Lembre-se de que essa blindagem inclinada salvava não apenas graças aos ângulos de ricochete, mas também graças ao fato de que atrás das alavancas sentavam pessoas que sabiam transformar desvantagens em vantagens. Grigori Burda e sua tripulação não apenas sobreviveram. Eles deram ao inimigo, e a todos nós, uma lição cruel, mas necessária. Força não é o calibre do canhão. Força não é a espessura da placa frontal. Força é a capacidade de pensar no momento em que os instintos gritam, corra. Força é a habilidade de encontrar uma saída onde não há. É o triunfo do cérebro vivo e pulsante sobre a potência estática fria e morta. A história das guerras conhece milhares de exemplos de heroísmo, quando pessoas se jogavam com granadas sob as lagartas. Isso é o feito do autossacrifício. Mas a história de Burda é um feito de outra ordem. É um feito de profissionalismo. Ele não deu sua vida pela pátria. Ele forçou o inimigo a dar suas vidas, preservando a sua. E isso é a forma suprema da arte militar. O intelecto sempre vence a força bruta. É uma lei que nem novas tecnologias nem munições superpotentes podem revogar. Enquanto na cabine houver um homem capaz de pensar fora do padrão, capaz de enganar, ser mais esperto, calcular um passo à frente, o resultado da batalha não está decidido, mesmo que contra ele esteja uma armada de tigres. O ferro enferruja. As máquinas quebram. O combustível acaba. Mas a ideia, nascida num segundo crítico, vive para sempre. Ela se torna parte do código genético do exército. E enquanto esse código funcionar, é impossível nos quebrar. Esse é o legado imortal do mecânico que venceu a morte.